Pessoal do segundo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos começando mais uma semana com as nossas videoaulas, né? Pessoal, dando sequência ao nosso conteúdo da apostila 2, frente 2. Nas aulas passadas, nós vimos tudo sobre espelhos planos, tá? Características e exercícios. Então, não deixem de fazer os exercícios e mandar as dúvidas no grupo, tá bom, gente? Hoje nós vamos começar um conteúdo novo, continuação de espelhos, mas agora não são mais os espelhos planos, são os espelhos esféricos, tá? Então, para vocês entenderem o que é um espelho esférico, é só você pensar, tá? Por exemplo, numa concha, uma concha que você tem aí na sua casa. A gente tem a parte de dentro da concha, olha aqui, ó, tá? Ela tem uma superfície espelhada, dá pra ver algum reflexo aqui, você consegue ver o reflexo da luz minha que tá batendo, ó. E tem a parte de fora da concha, tá? Dá até pra ver o de blusa azul aqui atrás, não sei se vocês estão visualizando. Então, essas superfícies esféricas, que a gente chama de calotas esféricas, elas servem como espelhos côncavos, tá? Uma colher também, ó. Você olhar a parte de dentro da colher. A parte de dentro da colher, a gente chama de côncavo, tá bom? Côncavo. E a parte de fora, a gente chama de convexo. Olha lá a minha imagem, o espelho convexo, com meu celular parado, tá vendo? Olha aqui, ó. Côncavo, côncavo, olha. Concavar, né? Parte de dentro, côncavo. Parte de fora, baulado para fora, convexo. Então, imagina uma superfície esférica que eu arranquei esse pedaço aqui, ó. A gente chama isso aqui de calota esférica, né? Aí ela vai ficar com esse perfil. Então, esse perfil aqui, ele tem as duas faces espelhadas. Tem a face interna espelhada, como eu mostrei para vocês aqui, ó. Face interna espelhada. E a face externa espelhada, ok? Bom, a gente vai chamar de espelho côncavo, aquele que tiver a face interna espelhada. Geralmente ele é usado por dentistas, aquele espelhinho do dentista, para ele conseguir ver seu dente. Ou então aquele espelho de maquiagem, tá? Qual que é a característica principal do espelho côncavo? O objeto, quando o objeto se aproxima do espelho, o objeto pode ser você ou alguma coisa que você está aproximando do espelho, ele vai ampliar a imagem. Você vai ver uma imagem ampliada, maior, tá? E quando o objeto se afasta do espelho, ele diminui e inverte. Então, se eu colocar a concha bem de pertinho, acho que você não vai ficar nítido, mas ele amplia. A partir do momento que eu afasto, ele diminui e inverte. O meu aqui, ele já não tá 100% espelhado, por causa do uso, né? Os talheres aqui não estão muito bons. Mas só para vocês entenderem a diferença do côncavo e do convexo. O espelho convexo, ele vai ter a parte externa, a parte de fora espelhada. Ele é usado principalmente em retrovisores ou lojas. Sabe quando você entra naqueles mercadinhos, assim? Nas vendinhas que tem... mercadinhos, assim, lojinhas pequenas, e que você observa que no canto, no alto, perto do teto, tem um espelhão, assim. Aquele espelho é um espelho convexo. Ele serve porque, para pessoa que não tem câmera, né, dentro do mercadinho, da lojinha, ele consegue ver o ambiente todo ali, ver o que está acontecendo. Então, é bem interessante para esse tipo de uso. Ele amplia o campo de visão, então consegue ver quase tudo que está ao redor com aquele espelho no teto lá. E a desvantagem, gente, é que ele diminui a imagem fica pequena, tá? Por isso que amplia o campo de visão, porque ele diminui a imagem. E só tem um tipo de imagem que é formada pelo espelho convexo, que é a imagem menor, tá? Bom, então, agora que vocês já têm esse entendimento aqui, ó, já sabem a diferença do côncavo e do convexo, nós vamos falar dos raios notáveis. Antes disso, ó, só lembrando, eu pintei aqui, ó,
eu destaquei o EX do convexo para você lembrar de externo, tá? Então, convexo, ó, o EX do convexo, você lembra de face externa, a face de fora. É uma das maneiras de você também não confundir, de você lembrar, tá bom? Então, imagina, gente, com um objeto, desse objeto, saem infinitos raios de luz, ok? Os raios de luz chegam à superfície do espelho, chegam aos nossos olhos, e por isso que a gente consegue enxergá-lo. Mas nós só vamos trabalhar com alguns raios que a gente chama de raios especiais, raios notáveis. Por quê? Porque esses raios especiais, eles também sofrem reflexões especiais. E nos espelhos, tanto planos quanto espelhos esféricos, a gente está trabalhando com o fenômeno da reflexão, tá bom? Então, dando sequência aqui. Agora, nós vamos trabalhar com os raios notáveis. São 4 que eu destaquei aqui, esses 4, eles estão identificados aqui na minha folhinha, tá? Mas para mostrar para vocês, gente, olha só. Então, eu vou começar pelo espelho côncavo. Espelho côncavo, nem sempre você vai precisar ficar desenhando aquela superfície esférica perfeita. A gente vai colocar um símbolo. No caso aqui, né, eu fiz as bordinhas para dentro e a parte de trás, né, o cabelinho do espelho aqui para fora, para você saber que aqui é a parte de trás do espelho. Ou aparece muita simbologia também do espelho côncavo, como 2 setinhas com a ponta para fora. Setinha com a ponta para fora, aqui, ó, setinha com a ponta para fora, é o símbolo do espelho côncavo. Então, coloquei ele num papel milimetrado, porque as distâncias, elas têm que ser bem certinhas, tem que ser distância fixa, porque senão a gente não consegue trabalhar legal, tá? A gente não consegue sair torto os raios, não sai no lugar que deveria sair. Então, explicar para vocês, ó. Temos o eixo principal. O eixo principal é o que tá passando por esse espelho aqui, ó, na perpendicular. Ele tá formando 90 graus com o meu espelho. A gente chama ele de eixo principal, abreviado por EP. No eixo principal, a gente tem o que? Tem o vértice do espelho. O vértice do espelho, ó, ele tá aqui, ó, bem onde se encontra o próprio espelho com o eixo principal, tá? E depois a gente teria o raio do espelho, raio ou centro de curvatura, que seria, né, pensa na esfera toda, a metade da esfera até a extremidade é o raio. Metade da esfera até a extremidade, né, ou até a outra extremidade é o raio. No caso, a gente pode chamar esse raio também de centro de curvatura do espelho, tá? E a metade da distância certinha, gente, entre o centro de curvatura e o vértice é o foco, tá? O foco é a metade do raio. O foco é a metade do raio. Então, eu posso falar que é R dividido por 2 ou C dividido por 2, tá? Então, que nem aqui no meu exemplo, ó. Eu usei 2 quadradinhos, ó, do vértice até o foco. Então, do foco até o centro de curvatura, 2 quadradinhos. Ele tá exatamente na metade, ó. Se do centro de curvatura até o vértice são 4 quadradinhos, o foco tá na metade, ser 2 quadradinhos, tá? Então, a gente sempre vai posicionar assim. Esses são chamados de elementos principais dos espelhos esféricos: vértice, foco e centro de curvatura. Eles sempre estão na parte de dentro do espelho, como o espelho côncavo é a face interna, que vai receber os raios de luz, eles estão na parte de dentro do espelho, tá joia?